Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais uma quinta-feira com o nosso podcast Pode Contar? Pode! Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa no Bem Viver e apresentando as minhas colegas terapeutas, a minha família de trabalho, Kátia Veloso. Olá! Kelly Rodrigues. Oiê! Olha aí, então seguindo o nosso combinado que a gente está falando todo mês de julho sobre família. Hoje o nosso tema é famílias de hoje, famílias de sempre, tipos diferentes, aceitação e diversidade. Hoje tem famílias, as nossas, Família de lá, família de cá. tem famílias dos avós, né? Netos e avós, mães e mães, pais e pais, pais de pets, olha, tem de tudo, não tem? Tudo. Tem. Não tem? Não é? Sempre teve, Tem mas fa- agora tá É. até mais assim, né? Tem família, né, Kátia, que tem pai e mãe, tem família que tem pães, tem família que tem É, mães. só a mãe, só Tem o família pai. que tem uma mãe e dois pais, Tem dois pais e uma mãe, tudo. tudo. Inclusive, no meu tempo, vamos entregar, né? No meu tempo, era dia das mães na escola, era dia dos pais na No escola. meu também, No seu Kátia. seu Meu né, também, Kelly? Eu me também, lembro da também. professora pedir pra gente levar um caderninho e a gente montou e ela imprimiu. Agora eu vou entregar a idade total, né? Era aqueles roxinhos no mimeógrafo. Nossa, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Ó, é uma impressão, tá bom? Então, impresso, receitas, a gente recortava, colava e levava de presente pra mãe no Dia das Mães, um caderno de receitas. Nossa, eu Né? tinha, eu Eu levei tive, também. eu fiz Dia também. das Mães, Dia dos Pais, não é isso? Uhum. Eu ficava pensando, no meu caso, eu e minha mãe, assim, pra receita. Tinha uns cadernos lá, mas meio aleatório, né? Eu falei, "Ih, esse caderno vai ficar aí, mas tudo bem. Mas tinha esse negócio. Tinha esse negócio. E agora é dia da família, né? Então, Nas algumas escolas. escolas têm mãe, pai e família, outras têm só dia de família. Então, tem essa diferença aí nos dias de hoje, mas é que ficou mais evidente aí essa diversidade, Sim. essas pequenas mudanças de como a gente tinha em mente como que era essa Constituição, né, meninas? Sim. Kelly, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, primeiramente, família é onde o coração descansa. Olha! Amei, Kelly, Gostei, amei. vou até marcar aqui. Família. Também gostei disso, hein? É onde o coração descansa. Muito bem. Porque assim, não importa, eu vou utilizar a palavra, entre aspas, formato, tá? Não importa o formato da família. O que importa é o afeto, o que se cultiva dentro dele. Então, bem colocado, como as meninas colocaram. Vamos dizer assim, nós temos a chamada família tradicional, né? Muitas aspas, que aí o pai, mãe, Tem aquela né, e música os do filhos. Titãs? Família. Família. Papai, mamãe. Sua tia, todo mundo. Família, não tem? É. Eu sempre pensava nessa. Essa Constituição. A Constituição, isso, exato. Mas hoje em dia, não. Família, o que que é? É onde mora o afeto, o cuidado, o pertencimento. Isso é a família. E sempre teve, tá? Essas diferenças, mas eu acho que não era tão falada. E hoje em dia, nós temos, né? Família só pai, só mãe. Até lembrando, quando meu filho era pequeno, né? Agora já tá maior que eu, né? Então, mas assim, tinha um amiguinho dele, eu achava muito legal nas reuniões. Porque assim, os pais eram separados, então a mãe tinha um novo companheiro e o pai tinha uma nova companheira. Na reunião dos pais, né? Que tinha muito isso, reunião de pais, então ia o pai dele e a nova companheira, a mãe dele e o novo companheiro. Olha aí. E os 4. Isso é maravilhoso. Isso aqui é né? ser amado, hein? Isso é maravilhoso, né, Isso Kelly? que é o que tá presente, que a gente falou nos outros Nos outros- programas, né? Isso, de estar. Na verdade, ele não gostava muito, porque ele falava, nossa, tem 2 pais e 2 mães para mandar em mim. Mas era muito graça. legal. E não era uma coisa assim, sabe, que um olhava torto pro outro. Não.
os 4 compartilhavam a criação dele. Então, isso eu acho que é um novo tipo também, né, de família. E, além disso, nós temos a mães solos e pais solos também. É muito falado mãe só. Mas tem pais também. Tem pais também. Ai, às vezes eu ataco aqui o microfone. E assim, não existe uma família ideal. Existem, sim, famílias possíveis. Tudo é possível. Pai, mãe, ou quando são criados às vezes pelos avós, pelos tios, filhos biológicos, famílias biológicas. E hoje tem muito, nós falamos uma família multiespécie. Os pais, aqui ó, eu vou estar me referindo a pais, lembrando que pode ser pai e mãe, avô e avó, mãe, pai. Tá? Eu vou utilizar o termo pais, mas engloba todo mundo. Todo mundo. E o que seria isso daí, a multiespécie? Os animaizinhos. O cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, seja lá quem for, e eles fazem parte da família. Não é aquele animalzinho que... na minha época... meu Deus... Olha lá, também vai entregar. Nós já entregamos, Kátia. Agora é minha vez. Na minha época, sempre teve cachorro lá em casa. No caso, meu pai sempre gostou de cachorro. Mas era aquele cachorro que ficava lá no quintal. Que eu lembro meu pai fazendo... O pelo desse cachorro tá muito ruim. Tá caindo um pouco, tá sem brilho. Fubá. Fazia comida de fubá para dar pro cachorro. Dá um levante no cachorro. Exato, era isso mesmo. Tive gatos também, gatos... Tem até hoje, né? Tem. Só 5. Então, mas assim, na época, lá com os meus pais, era o gato que ficava no quintal, ia embora, voltava. No meu caso, agora, eles já ficam dentro de casa. Tiricutico, se minhas gatas foram embora, que é isso? Assim, telado. É diferente, né? É diferente. Eu falo que eles são Nutella. Porque, na verdade, né, Kelly, essa multiespécie é como a gente lida com esses animaizinhos na família, né? Você tem um cão pastor, e esse cão tá lá só para fazer o pastoreio das ovelhas. Sim. Então, na verdade, ele tem uma função, ele tem um trabalho, ele não é parte da sua família. Você pode não tratá-lo como sendo parte da sua família. Para ser parte da sua família, fazer essa questão da multiespécie, tem que ter esse laço afetivo, onde vai além do trabalho. Exato, colocou bem. Esse laço afetivo, muito bem colocado. Tinha, só que você não percebia com essa clareza. De o quanto que você tem um laço afetivo com aquele animal, né? E até... Porque se acontecesse alguma coisa, você sofria. Mesmo ele estando ali no quintal, você sofre. Então, você tem um laço afetivo. É que agora o pessoal mudou um pouquinho, né? O modo de expressar esse lado afetivo, acho que podemos dizer assim. Né? Então, esse modo mudou um pouco. Agora, assim, o que é muito importante, a aceitação dessa diversidade. Isso, Kelly. Porque, infelizmente, nós ainda temos algumas pessoas que torcem o nariz. Mas, Kelly, você sabe o que eu ia te falar? Não. Até depois, eu ia querer falar isso mais pra frente, algum outro programa e tal. Só que, assim, muitas vezes a gente ouve crítica, pai de pet, isso não existe, não sei o quê. Mas, uma coisa você ter um animalzinho na sua casa... Aí você cuida tão bem dele, ele dorme com você, ou ele tá dentro, ele é seu companheiro. Às vezes a família da pessoa é constituída dos bichinhos. Sim, né? Sim. Mas isso não quer dizer que você vai, ou não deveria, alterar a identidade dele. Ele é bem um cachorro, colocado, continua bem sendo colocado. cachorrinho. Ele é um gato, continua sendo gatinho, sim. O problema é quando a gente distorce a identidade do animal. Aí vai pro outro lado, né? Aí você quer tratar o animal como um ser humano. Não. Mas isso não tem nada a ver com ser mãe de pet. Não, nada a ver. Considerar aqueles seres da sua família. Aí é uma questão de equilíbrio. De como você lida com isso. E às vezes as pessoas fazem essa confusão. Porque eu tenho 2 gatas, 3 calopsitas, uma tartaruga.
tartaruga. Mas cada um é cuidado e... dentro do seu escopo, não quer dizer que você não das ama, suas mas... necessidades também. Sim. E da sua natureza. Eu não quero mudar a natureza dele. Eu tinha um professor que ele falava isso. Cachorro tem que fazer coisas de cachorro, É. gato tem que fazer coisas de gato e você tem que fazer coisas de humano. Entendeu, né? Só mesmo. que eu tenho um afeto por elas, que eu falo, ai, meus nenéns, minhas filhinhas, coisa e tal. Mas elas são gatinhas, passarinhos, tartaruguinha, Sim. e eu sou humana. Sim. Não tem problema, eu amo e considero da minha família. São mas, espécies mas eu diferentes. não quero mudar a forma da Por isso o nome, espécie delas. multi-espécie. Mas é isso que eu acho que dá essa confusão. Confusão, que acaba querendo humanizar os animaizinhos. Isso. Então, não é isso, né? Essa família multiespécie, esse laço afetivo que é criado, não é humanizar os bichinhos aí, Isso certo? Mas, e aí, Kátia? Agora, a Kátia Veloso. O que você pode falar para nós sobre isso? Eu vou dar só um exemplo, né, de uma família multiespécie, que eu gostei dessa que você falou, dos pais, né, que a mãe e o companheiro, o pai e o companheiro. Para você ter uma ideia, eu tenho uma prima e a minha tia, né, tem a minha tia e o meu tio, e ela faleceu ao dar à luz. Então, meu tio ficou sozinho desde o começo, desde o início de tudo, digamos assim, né, dessa minha prima. E ele pediu ajuda para a irmã dessa minha tia que havia falecido, para ajudar a criá-la. E olha que interessante, ela também era casada, tinha uma filha, ela criou essa menina. Só que esse pai, ele era presente, tanto que eles moravam um do lado do outro. Legal. E a menina, ela cresceu na família, né? Porque ali tinha o pai, tinha a irmã, mas ela também tinha o pai biológico ali sempre presente. E uma coisa que me marcou bastante, Kelly, você estava falando disso, eu fiquei aqui lembrando e eu, né, me recordei disso. Quando ela se casou, ela entrou na igreja com o pai de cada lado. Ai, que E foi lindo. muito bacana, né? Foi muito lindo, assim, né? Porque ela falou, eu tenho meus dois pais. Então, era uma família constituída, no caso dela, né? De uma irmã, de um pai biológico, um pai não biológico, a mãe de criação, enfim. E ela acolheu né? todo mundo. Acolheu Sim. todo mundo, né? Todo mundo Às vezes a acolhido. gente faz essas divisões malucas, né? Ai, se for esse, não pode aquele, né? E que abençoado o coração de quem consegue acolher todo mundo. Abençoado, né, Kátia? Isso. Quando ela entrou com os dois pais, foi uma coisa, assim, muito bacana. Do tipo assim, por que eu tenho que escolher? Quem disse que é um só? Eu tenho dois, Certíssimo. não é? E eu gosto dos dois, e os dois são presentes. Então, é bem bacana. E eu queria aproveitar, então, esse nosso tema e trazer aqui a contribuição do nosso quadro, né, Kátia? Pode contar? Que a Que história, a história é sua. Olá, eu sou a Marina, eu tenho 29 anos, eu sou artista de games, trabalho fazendo arte digital para jogos, principalmente jogos celulares. E sou casada com a Camila, e a gente tem esse queridão aqui, o Draco, que é um cachorro de 1 ano e alguns meses, um pouquinho, é um filhotão ainda. E a gente mora em São Paulo, capital. A gente gosta de fazer bastante coisa junto, sair, eu e a Camila, a gente é muito companheira, assim, no geral, de querer explorar lugares novos, de querer fazer atividades novas, de querer conhecer espaços novos. Quando a gente pode, a gente sempre leva o Draco, lógico, porque é mais legal passear em família. E a gente gosta de fazer coisas desde jogar videogame juntas, assistir série, ir pra cafeteria, ir pra shopping, pra alguns shows também, a gente curte bastante. O bom de morar em São Paulo é isso, assim, que a gente tem bastante opção, né, de conhecer, de visitar, de ir atrás. Então a gente tem uma vida bem ativa, assim, nesse sentido de querer sempre explorar. E quando a gente pode, a gente leva o Draco com a gente pra passear. Você gosta de passear? É? E é isso. Obrigada. Que lindo. Ele é lindo! A Marina é linda, mais um O Draco! Obrigado, Marina. Draco. Obrigada, Draco, também. É um bom Beijo. exemplo aí dessa família, né? Não é? Diferente, Sim. Isso moderna, aí. ela com a Camila, né? Esposa. Sim, e e o Draco. Muito E aí, legal. eu quero pegar esse gancho, né? Mandar um beijo grande. Marina, muito obrigado, né? Ela é uma graça e, assim, admiro muito. E a Marina, quando ela traz esse vídeo, ela mostra do Draco, eu quero destacar 2 pontos super importantes, né? Como a Kelly falou, você vê que o Draco, ele faz parte da família. Ela comenta que ela e a Camila gostam de fazer, aliás, um beijo para a Camila também, né? Eles gostam de fazer atividades juntas.
E elas fazem essas atividades juntas e ele faz parte da família, ele participa dessas atividades. Essa é a diferença, né? Então, quando ela fala, quando a gente pode, a gente leva. Ele tá lá com a roupinha dele, então ele é cuidado, tem esse laço afetivo, mas é um cachorro, como você falou. E isso faz parte dessa família. Então, é uma família multiespécie e que realmente tem essa divisão. O que não quer dizer que eu não amo, que eu não passeio, que eu não levo. Então, é um exemplo bem legal disso que a gente está comentando. E um outro detalhe, né, que eu achei bárbaro. Antigamente, já que a gente falou bastante dessa questão de tempos e tudo mais, o que se esperava? Que você seguisse os passos pai e mãe, ou seja, nasceu o filho, ele vai para a escola, ele estuda, estudou, aí ele casa, aí depois que casa tem um filho, e aí depois, aí tem que ter um outro filho, porque um sozinho não. Enfim, sempre foram criadas expectativas. É mais ou menos, né? E regras. Mais ou menos que, assim, você vem com um roteiro traçado. O que eu acho muito importante, muito bacana, nas famílias que estão se constituindo nos dias de hoje, é uma quebra dessa questão, porque assim, mas e se eu não quiser seguir esse roteiro? Eu não posso fazer um roteiro diferente? Muito bem colocado. Não é, Kelly? Teve um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, sobre várias mulheres, justamente sobre isso. O título era Mulher de Hoje. Né? Esse papel que a mulher tem na sociedade. E o que foi abordado e discutido na conclusão desse estudo e desse artigo que foi publicado é que as mulheres, assim, admitiram sim que esse papel de você ser mãe e profissional, a mulher mãe, a mulher profissional, e você ter que conciliar esses dois papéis é muito difícil. E, de repente, você pode ter a opção, sim, de só ser mãe, de só ser a profissional, de não ter filhos. Inclusive, esse estudo foi motivado porque ele foi feito com mulheres que decidiram que não teriam filhos, né? E, às vezes, você não quer nem uma coisa e nem a outra, né? Você quer seguir um outro caminho. E ter essa liberdade de poder escolher aquilo que você quer é fundamental. Inclusive, escolher como você vai constituir a sua família, né? Isso é muito importante, porque de repente você pode se casar, de repente você pode não se casar. E porque você não está casado, não quer dizer que você não tenha uma família. Então, Perfeito. São várias situações que precisam ser analisadas. Mas, independente de qualquer situação, tem que ficar muito claro assim, o quanto todas precisam ser respeitadas. E no caso, por exemplo, né, acontecia muito isso. Então aí você ia para a escola, aí você crescia, você namorava, casava, tinha um filho, e agora? E agora acabou o roteiro? E você ficava assim, e aí, o que eu faço da minha vida? Como é que eu continuo? Né? Fica aquela coisa perdida. Então eu quero destacar isso na fala da Marina. Vocês perceberam que ela falou assim, olha, a gente faz um monte de coisa. A gente joga, a gente passeia, a gente vai para lá, vai para cá. Ou seja, ela está descrevendo experiências. E no roteiro que nos foi colocado antigamente, não se tinha essa valorização das experiências com o outro. Você casava com o outro para quê? Para você ter um filho. Não era isso? Não tem que se seguir a regra? Tá, e se de repente eu não quero, né? E eu quero ter experiências diferentes com esse outro que não necessariamente perpassa... Peso, né? É um peso, né, Kátia? É um peso. Então, de repente, assim, e se eu quero fazer outras coisas? Eu acho que nós estamos num momento onde é muito importante isso, muito mais valorizado do que ter. Porque lembra, né? Antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que estudar, você tem que ter um marido, você tem que ter um filho. Aí você tem que ter dois, porque um sozinho é muito... Então, tem. E, de repente, o que é que está sendo valorizado hoje? Ao invés do ter, o nosso ser. Né? Ser, você criar experiências que, como a gente comenta, né, Kelly? Vai para a nossa mochilinha. Você cria experiências que fortalecem esse laço afetivo da família. Inclusive, o laço afetivo com a família multiespécie. O seu cachorrinho também participando de tudo, todo mundo interagindo, né? O seu cachorrinho, o seu gatinho, enfim, da espécie que você tiver. Então, eu acho que essa é, assim, a grande vantagem que nós temos nos dias de hoje, aonde essa diversidade, pelo menos na minha opinião, né, veio contribuir para que a gente aprenda que a gente pode lidar com todas essas. E de uma forma diferente, mas sempre respeitando.
Não importa. É a família do outro, né? É a família do outro. E a nossa função é acolher. Acolher a nossa família, a família do outro. Porque a gente brinca e diz, né? Olhando de perto, nenhuma família é normal. Vai bem de pertinho. Nenhuma tá dentro dessa, não é? Eu lembro que tinha um professor meu que falava isso quando a gente fazia uns trabalhos que a gente usava, inclusive, da família Addams. E era muito interessante. Porque você fala, é uma família extremamente feliz e que extremamente foge do padrão tradicional. Então, o que é o tradicional? Né? O tradicional deveria ser feliz. Como é que eu sou feliz com a minha família? E também tem uma coisa interessante, né? Porque é a época, é a vivência, o que a sua geração precisa. Então, tava tudo bem também. Sim. É o que se tinha posto. Tinha que ser. Não se sabia fazer diferente, né, Kátia? Como vocês sabem, eu gosto muito de série turca, né? Então, eu vivo assistindo série turca. Eu gostava muito de assistir uma série que era do Império Otomano. E aí, teve uma parte lá da série que o mocinho, né? Ele casou com a moça que ele gostava. E aí, ela teve um problema e eles... achavam que ela não ia poder ter filhos, né? Só que daí como é que ia fazer? Porque ele era o líder, então ele precisava ter filhos. É uma imposição. Hoje, a gente tem a escolha, igual mas naquela época, e que estava constituindo aí a humanidade, coisa de 800, 900 anos atrás, assim, era inadmissível, né? A humanidade agora, então era inadmissível não ter. Aí o pai dele falou para ele, então, meu filho, você vai ter que casar com outra. Aí ele teve que arrumar uma segunda esposa para casar com ela, para ter o filho, para ter o herdeiro. Só que daí nessa confusão, a primeira pôde sim ter filho e acabou engravidando. E ele foi com as duas esposas e os filhos dessas esposas. Ou seja, ele arrumou confusão para a cabeça. Foi. Ali para eles deu certo, né? É o certo, era o correto, é o que tinha que ser feito. E tudo bem também, né? Se a pessoa viveu dessa maneira. Se você tem o coração, né? Se o seu coração tá descansando nessa concepção, como a Kelly falou no começo, Kelly. É o que importa, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem essa opção, como você falou, como a Marina trouxe, de... Não é assim, porque tem que ser uma obrigatoriedade, sim, porque o meu coração escolheu fosse dessa maneira, né? Então, isso é muito legal, né, quando Kátia? a escolha do coração tem que ser respeitada, né, Kátia? E assim, porque às vezes pode ter alguém que tá ouvindo e assistindo que, não, mas família tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, né? O seu coração tá descansando lá? Fica lá. Então tá ótimo. Tá então lá. pra você é Não assim importa. que tem que ser. Não sei, eu não tô tão contente. Então vamos ver o que você vai fazer para você. Você falou da série. Aí. Você falou da série, você falou da família muito espécie. Eu lembrei daquele desenho da Era do Gelo, que é um bando bem maluquinho. Bem maluco, né? E no primeiro é um filhotinho de homem, porque é um bebê, eles falam assim, né? É um filhotinho de homem e eles se unem para ajudar o filhotinho de homem. Ou seja, ali é multiespécie total. E não deixa de ser uma família, porque eles permanecem juntos e um ajudando o outro. Não é? Você fala assim, é isso, família é isso. Seu coração tá feliz ali, com essa turma que tá aqui, segue, amigo. Segue em frente, né? Isso aí. Segue em frente. Vou aproveitar então e chamar a nossa dica da semana. Oba! Olha aí, esse filme é italiano, né, Kátia? Laços de Afeto. A gente falou, né, dos laços de afeto. Que legal. Esse filme é muito interessante, é italiano, é divertidíssimo, assim, embora ele traga bastante reflexões, mas é a história de um casal, né, homoafetivo, e esse casal, eles queriam muito ter um filho. Só que naquela época, que é legal que eles vão mostrando, Kátia, essa questão da evolução e o quanto nós vamos evoluindo, porque a gente precisa aprender a lidar, né? E isso tem um reflexo, por exemplo, inclusive nas leis. Então, na época, quando os dois decidiram ficar juntos, eles queriam adotar um filho. Só que na Itália era proibido adotar uma criança se fosse num relacionamento homoafetivo. Olha aí. Então, eles não puderam adotar. Só que aí um deles, né? Então tem a história do Simone, né? Que ele tem um restaurante, e do Paolo, que é arquiteto, tem uma loja de móveis, enfim. E aí o Simone, ele conhece a Tilly, que é uma amiga na Califórnia, e ela, assim, se compadeceu muito da situação deles, porque eles queriam muito ter um filho. Então ela decidiu ser a barriga de aluguel deles. Então, eles fizeram, né, a inseminação, não sabendo exatamente qual dos dois é o pai. E aí nasceu o filho deles, que é uma graça, e começa o filme, este filho fazendo um documentário para contar a história da família dele, que é uma família colorida.
né? Porque ele tem Diferente 2 desse- pais, é uma Aham. família diferente. No E tradicional. depois que ele nasceu, somente com 11 anos, aí se legalizou o casamento, né, homoafetivo na Itália. Aí eles se casaram, oficialmente, depois que o filho já tinha 11 anos. Aí, como estavam casados, quiseram colocar o nome dele no registro. Só que aí esbarrou em outra questão da lei. No registro não podia ter o nome de 2 pais. Tem que ser viu? um pai e uma mãe. E Ou então agora? um pai. E aí, então você percebe como é uma confusão atrás da outra? Só que o mais interessante desse filme é que depois acontece uma situação onde realmente a família precisa lidar. E aí é a família. Não importa se essa família é um pai, é uma mãe, são 2 pais, são 2 mães, se tem o pai, a mãe e o avô, se é no caso do exemplo que você trouxe, né, 2 pais, 2 mães, enfim, é uma situação do qual eles vão precisar lidar. E o desfecho é muito interessante. É isso que é legal, é um desfecho muito positivo, muito bacana. Então eu acho que vale a pena assistir esse filme, não só pela questão da reflexão, mas pela própria diversão em si, né, de entretenimento, porque é um filme muito bonito, é um Legal. filme italiano e é assim, é divertido, embora tenha situações difíceis para serem trabalhadas. Mas o bacana, repito, é ver como essas situações são trabalhadas, o que mostra que é possível. É possível. É só ter boa vontade. É possível. Meninas, eu falei no programa passado que eu ia lançar um desafio pra Kelly também. Desafio lançado. Vamos E eu lá. tô fazendo tudo aqui de surprise. Então vamos lá. Se você Vamos lá. pode estar passando aí, o seu coração tá descansando, né, num tipo familiar, mas ainda assim, você pode estar passando por alguma dificuldade de aceitação, Sim. né? Você é pai de pet e o pessoal Dúvidas. não aceita, Uhum. dúvidas. É esse caso que a gente trouxe aí na dica. Tá com alguma questão? Se você mandar pra gente comprovar, tira um print, que você tá seguindo o nosso canal, tá seguindo o Pode Contar, manda o print lá no WhatsApp do Bem Viver, né? Qual que é o WhatsApp? 11 9 84 15 27 62. A gente vai promover que a nossa psicóloga Kelly vai fazer um floral de Saint Germain para você, para ajudar essa parte vibracional De como você aceitação. vai lidar com essa questão familiar. Perfeito. Tá topado esse desafio, Kelly? Topado. Então aí, toca aí. Vamos lá. Então, ó, Mas vem cá. uma pessoa. Uma só? Uma só. Tá. bom? Então, nesse Então, daqui. A primeira Pode, pessoa... quem já é do Pode Contar? A primeira pessoa que mandar lá no WhatsApp do Bem Viver, Que é 11. 98415 2762, tá seguindo o canal, printa a tela e manda, Legal. que eu sou um seguidor aqui do Pode Contar. A primeira pessoa que mandar vai receber esse floral personalizado da psicóloga Kelly Florais de Saint Germain para contribuir nessa questão familiar aí. Perfeito. Vou ampliar. Vamos? Para a entrega do floral, se for de outro lugar, a gente manda e eu faço nós podemos fazer aí um acolhimento online. Se você é da região do ABC, Vem esse visitar. acolhimento vai ser Presencial. presencial. Vem visitar lá o Bem no Viver. Bem Viver. Então, você vai receber, se for presencial, lá no Bem Viver, o nosso floral. Se não for, não puder, faremos online também esse bate-papo aí. Desafios. Tô vendo. Gente, Desafios pras colegas. pras colegas. E as Kelly colegas... tá sobrando, né? Sobrou as aqui colegas pra não gente. sabiam de nada. Nada, Ela tá nada. bolando Tá tudo aqui, ó. agora. Tá aqui, ó, na mente. Bom, tá fechado então? Tá Fechado. combinado? Fechado. Combinado. Então, bora lá. Agora a gente vai falar da nossa agenda. Agenda. Vamos. Que tem muita coisa acontecendo no Bem Viver. É isso aí. Bom, a gente tem aqui dia 22 de julho o grupo presencial de arte terapia, né? É isso? Né? Com a Regina, grupo misto, à noite, lá no Bem Viver presencial, né? Às 19 horas. O grupo de estudos espirituais Madalenas com a Kátia Veloso, misto, também crianças são bem-vindas, é gratuito, precisa se inscrever antecipadamente. Só se inscrever. Né? Toda quarta-feira, essa quarta vai ser os anjos. As mandalas terapêuticas da Regina, Regina. novamente, 28 de julho. Aqui é uma vivência online. Para quem
aqueles que não podem vir no Bem Viver, estão longe, enfim, Sim, outros né? Mas estados. gostam, né, de arte terapia. Mas aqui é focado nas mandalas. É na última segunda, dia 28 de julho. Valor colaborativo, R$ 62. Tem mais? Mais? Tem mais? Vamos lá. Voz de Deus, tem mais? A voz de Deus que nos auxilia aqui. A voz do povo não tá, então a voz de Deus não tem mais, Chegamos será? no dia Tem. 28. Então, acabou? Abre a porta. Aqui, ó. Aí, curso Tem de mais? tarô de Tem. novo falar, né, do curso da Kátia Veloso. São 13 encontros mensais, então é um curso de mais de um ano. Essa turma já está em andamento, Sim. né, Kátia? Uhum. Além de falar sobre os arcanos maiores, a gente também dá o bônus de conheça o óleo essencial, Sim. assinatura para cada arcano, né? Isso. Então é um estudo bem completo. Se você tem interesse nesse tema, a gente vai abrir novas turmas, então você entra em contato Já se aí no inscreve, nosso já deixa, WhatsApp para depois a gente te informar e dar mais detalhes sobre Sobre o a curso. nova turma. Isso, as desse novas curso datas, de né? Novas tarô. datas, é. Isso. E ali também relembrando sempre, né, das aulas de reiki personalizadas, nível 1 ao mestrado, dou aulas particulares, em grupos também, Em né? grupos Mas também. geralmente esse perfil aqui o pessoal vem mais particular, porque às vezes a pessoa não tem assim um horário muito hábil, aí a gente consegue adaptar. Se a pessoa pode só de final de semana, só à noite, só online, enfim. A gente adapta de acordo com a necessidade do Excelente. aluno. Da pessoa. E também tem mentoria após aula, todo o curso, seja nesse formato ou seja em grupo. No Tem presencial. mentoria pós-aula que a gente faz até depois um estágio. O pessoal vai lá, vai aplicar reiki com supervisão para tirar as dúvidas e tudo mais. É isso? É Encerramos isso. a nossa agenda? Ou seja, tem bastante coisa Tem acontecendo no Bem bastante Viver. coisa acontecendo o no tempo Bem Viver. todo, né? Exatamente. E lembrando, né, como sempre aí, Essa dica é importante. Então, deixando o recado, pedindo pro pessoal, ó, você que está aqui, né, acompanhando a gente, então a gente vai pedir para você curtir, colocar lá os seus comentários, divulgar, compartilhar, que assim você ajuda o nosso canal aqui também. E, inclusive, tanto nessa parte operacional, digamos assim, né, de curtir e compartilhar, até mesmo de trazer sugestões. Lembrando, no mês de julho, a gente está aqui falando sobre família, porque foi feita uma pesquisa, vocês responderam, a gente agradece, e o tema que foi pedido foi esse. Então, o mês inteirinho está sendo dedicado ao tema que vocês escolheram. Então, manda a sua contribuição para a gente. O que mais que você gostaria de saber sobre as terapias e quais as suas dúvidas, que, de repente, as terapias aqui podem te ajudar. É só Isso escrever, aí. né, Kátia? Isso aí. Isso aí. Gente, obrigado, uma excelente semana para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.